Estão vistas as primeiras páginas dos jornais. Convidámos hoje para ler a imprensa e comentar alguns dos assuntos Márcia Oliveira, do Centro de Estudos Humanísticos da Universidade do Minho, e também organizadora do ciclo de cinema Human Art, do qual já vamos falar. Bom dia. Bom dia. Antes de mais, vamos então começar a olhar para a imprensa e este caso que envolve Rui Pinto em grande destaque, não é? Sim, é o grande destaque da maior parte dos jornais diários de hoje. É tema que vem para a primeira capa, para a capa dos jornais. Eu saliento este facto que foi o facto de Rui Pinto ter tropeçado nestes ficheiros quando investigava ou quando vasculhava os ficheiros de uma conhecida sociedade de advogados. Acho que é um facto que é muito relevante e que nos deve fazer pensar que qualquer crime económico, qualquer crime de corrupção nunca é um crime isolado, nunca é um crime individual e que muito provavelmente sempre se desenvolverá com conivências várias. E por isso Portugal também, para além de Angola, tem que olhar para esta situação, tem que olhar para estes documentos que foram analisados pelo Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação e perceber o que é que pode fazer conjuntamente com Angola, obviamente. E depois temos essa circunstância, enfim, que é preciso sempre debater, que é alguém que acede ilicitamente a algo, mas encontra documentação que é do interesse público. Isto é um problema jurídico grande, não é? Obviamente a Justiça, confiando nós como confiamos na Justiça em Portugal, a Justiça saberá identificar o móvel e as intenções de Rui Pinto, mas temos também que pensar, como lembro-me frequentemente de Ana Gomes, que tem batido muito nesta tecla, e é nisso também que temos que pensar, será que a Justiça portuguesa tem dois pesos e duas medidas em relação a Rui Pinto, porque estamos a falar de pessoas e de situações com muito poder, não é? Portanto, será que a Justiça portuguesa tem dois pesos e duas medidas em relação a Rui Pinto? É uma questão que a Justiça certamente responderá. Muito bem. Uma outra notícia que lhe chamou a atenção é o destino da coleção do BPN, não é? Finalmente está decidido, porque ela está nas mãos do Estado desde 2008 e estamos em 2019. Não é? Exatamente. O público diz-nos que a coleção de arte do PPN vai para Coimbra durante 25 anos. Eu diria que é uma boa notícia. Muitos dos bancos que tiveram dificuldades e que receberam dinheiro no Estado nos últimos anos, durante toda esta crise económica, receberam dinheiro do Estado. Muitos deles têm coleções de arte extremamente significativas, com uma representação muito relevante de artistas portugueses, aos quais o público tem que ter acesso. Sim, a maior parte das obras são portuguesas. Exatamente. Temos artistas nesta coleção, só para dar alguns exemplos, como Maria Helena Vieira da Silva, sendo que duas destas obras estão agora em depósito na Fundação Arpado Cenésio Vieira da Silva em Lisboa, que é muito importante também para as atividades da Fundação que tem a função de divulgar e de trabalhar o espólio da Vieira da Silva, mas também Paula Rego, Helena Almeida, por exemplo, Sónia Delaunay, para além dos portugueses, José Pedro Croft, Júlio Pomar, etc. Portanto, são obras muitíssimo relevantes às quais o público tem que ter acesso e também, obviamente, uma boa notícia que é a descentralização vem para Coimbra, esta coleção, e é também um aspecto que eu considero relevante. Isso é um projeto que vai ser apresentado esta manhã, contamos ir já agora essa informação também em direto até ao local. Um outro destaque que encontrou aqui e que quer realçar tem a ver com os vistos gold, e aqui uma decisão em torno do Orçamento do Estado, uma proposta que faz com que o investimento não deixe de ser feito em Lisboa e no Porto, haja esse controlo, para ser feito noutras zonas do país, não é? É um primeiro passo, é um passo, pelo menos, no sentido de tentar resolver os problemas de habitação em Lisboa e no Porto. A especulação imobiliária tem criado problemas muitíssimo difíceis para os habitantes de Lisboa e do Porto, mas também é uma oportunidade de questionarmos os vistos gold, o que é que eles significam, se fazem sentido num país como Portugal, assim como outro tipo
de benefícios fiscais em relação a pessoas que vêm do estrangeiro para viver em Portugal. Mas, sobretudo, eu saliento esse primeiro esforço, digamos assim, ou esse esforço no sentido de começar a encontrar soluções para resolver a especulação imobiliária em Lisboa e no Porto e os problemas de habitação que se têm colocado de forma muitíssimo premente às pessoas e aos portugueses nestas cidades. Muito bem. Depois de, enfim, nos falar destes assuntos que destaca na imprensa, gostava agora que me falasse um pouco deste ciclo de cinema que vai acontecer em Braga, certo? Em Braga, exatamente, na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva. Woman Art. Portanto, desde já, presumo que o tema sejam as mulheres. Vamos fazer uma pequena contextualização. Exatamente. Portanto, este é um ciclo de cinema. O ciclo de cinema Woman Art faz parte das atividades de um projeto de investigação que está a ser desenvolvido no Centro de Estudos Humanísticos da Universidade do Minho, cujo tema é Mulheres, Arte e Ditadura, os casos de Portugal, Brasil e países africanos de língua portuguesa. Portanto, é neste contexto... No âmbito deste projeto, exatamente, então. No âmbito deste projeto que tem financiamento FCT e que é coordenado pela doutora Ana Gabriela Macedo, que nós, enquanto grupo de investigação, não eu, mas o grupo de investigação em Género, Artes e Estudos Pós-Coloniais, está a organizar este ciclo de cinema. O ciclo de cinema vai decorrer na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, o que representa um esforço de trazer a investigação para fora dos muros da Universidade, entrar em contacto com a comunidade, não só bracarense, mas a quem quiser deslocar-se a Braga. Vai ser um ciclo composto por 5 filmes. Nós já estivemos, há pouco, enquanto estávamos a falar, estávamos a ver o cartaz, vai de fevereiro a abril. Portanto... De 27 de fevereiro a 16 de abril, são 5 sessões. Vamos não só apresentar os filmes de realizadoras como Margarida Cardoso, a Diana Andringa, Luciana Fina, Lúcia Morá, entre outras. Vamos apresentar os filmes, mas também vamos trazer convidados que vão discutir e conversar com o público e com investigadoras que trabalham neste projeto. Portanto, discutir e refletir em torno dos filmes. Depois do filme há sempre uma... Exatamente. Haverá sempre um momento de conversa, de discussão com o público e com as investigadoras. Posso salientar alguns exemplos. Por exemplo, logo a primeira sessão que vai ser... no dia 27 de fevereiro, vamos apresentar o filme Cuxacanema, de Margarida Cardoso, é um filme de 2003, e vamos ter connosco o Luís Carlos Patraquim, que foi jornalista e escritor, que foi redator do cinejornal Cuxacanema, que é o foco, digamos assim, do filme da Margarida Cardoso. O Luís Carlos Patraquim vai conversar com as investigadoras Joana Passos e Margarida Pereira e também com o público, e vamos todos em conjunto refletir acerca destas questões que são também o foco do nosso projeto. Portanto, E no âmbito desse projeto, Mulheres, Arte e Ditadura, há alguns dados, enfim, interessantes que tenham detectado, descoberto, que queiram partilhar aqui connosco, no fundo? O que nós estamos a focar-nos nas práticas artísticas de mulheres nestes contextos em relação com a ditadura. Portanto, o nosso grupo é um grupo multidisciplinar e o projeto é também um projeto multidisciplinar. Nós olhamos para a literatura, olhamos para as artes visuais, olhamos para as artes performativas, olhamos para o cinema, obviamente, para tentar perceber ou questionar de que forma a luta das mulheres se insere num contexto de uma luta mais alargada contra uma ditadura ou contra o fascismo. Portanto, nós olhamos para a produção artística. Essa produção artística tem esse cariz sempre de contestação? Há obviamente casos em que sim, há casos em que o lugar da mulher da sociedade, por exemplo, é questionado, há casos muitíssimo diversos, e nós olhamos não só para as artistas e escritoras, etc., que produziram obra nessa altura, mas também
para a nova geração que está a lançar um olhar novo sobre este período e sobre o papel das mulheres na sociedade nesta altura. Portanto, são olhares de mulheres... Portanto, é uma reflexão dos que estavam e dos que estão a olhar para esse momento. Exatamente. Digamos assim que podemos dizer que é um diálogo intergeracional também, aquele que estamos a tentar produzir, e estamos a partilhar agora com as pessoas, vamos partilhar durante este ciclo de cinema. Que é sempre importante, tiradas dos muros das universidades. Obrigado por ter vindo esta manhã. Aqui falamos então deste ciclo de cinema que vai começar agora no mês que vem em Braga, e também por ter lido aqui alguma imprensa e destacado alguns dos assuntos. Chegou a hora de fazermos aqui uma curta pausa na RTP3. Das antenas internacionais despeço-me, mas na RTP3 regresso já com mais notícias. Até já.